E disse Jesus, aleluia. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, uma tarde abençoada, amém? Cheia da presença de Deus. Estamos aqui com uma palavra da parte do Senhor que é de grande importância para as nossas vidas, para a vida da igreja. Palavra de Deus, dada pelo Espírito Santo de Deus, para proteger, para guardar todo aquele que tem amado ao Senhor e depositado no Senhor a esperança da vida eterna. Aleluia. Disse Jesus. Jesus falou sobre muitas coisas, mas hoje aqui estaremos falando, amados, sobre o verdadeiro ministério, o ministério que traz a edificação e também ministério de engano. O Senhor Jesus Cristo, ele dedica o capítulo 23 de Mateus a alertar a igreja a respeito dos falsos mestres, dizendo, ai dos fariseus, dos escribas, saduceus, que eram aqueles que estavam à frente de um trabalho naqueles dias. Mas também nós podemos ver em Deuteronômio capítulo 13, o Senhor dizendo, olha que Deus prova a igreja. Então, se acontecer de surgir um profeta e falar, ou sonhar, um sonhador, e aquilo acontecer, foi de Deus. Mas passando-se os dias, aquele profeta ou sonhador quiser induzir a igreja a buscar a Deus de forma a qual a palavra de Deus não nos ensine, não é para temer esse profeta, não é para honrá-lo, não é para respeitá-lo, é para deixar de ouvir. Por quê? Porque Deus prova o seu povo. Em Jeremias, capítulo 5, nós encontramos uma palavra terrível, que diz que os profetas de Deus, os sacerdotes de Deus e os homens importantes da época, os príncipes, não conheciam a Deus. Semelhantemente, lá em Samuel, quando fala de Ofni e Finéias, filhos de Eli, eram sacerdotes de Deus, mas também não conheciam a Deus. Nos dias do rei Asa, o Senhor adverte pelo Espírito Santo, falando, Asa, todo Judá, Benjamim, escute uma coisa, se vocês me buscar, vocês vão me achar, eu vou me deixar se achar de vós, mas se vocês me deixar, também vos acharei. E ele adverte, olha, e lembre-se, porque Israel, o meu povo, esteve muitos dias sem Deus e sem aqueles que ensinassem a verdade para eles. Capítulo 15 de 2 Crônicas. Meus queridos, capítulo 23 de Jeremias, o Senhor começa a censurar os falsos pastores, dizendo que vai julgá-los. Então, foi antes e hoje também acontece. Então, precisamos ter muito cuidado, muito. Deuteronômio 4, 15, 16 diz, cuide bem da tua alma. A palavra de Deus é o nosso escudo e broquel que nos guarda, é a nossa torre forte, é o nosso baluarte, é o nosso esconderijo. A palavra de Deus é a espada do Espírito para a destruição das fortalezas. Então, observando a palavra de Deus e observando o que está acontecendo hoje, vamos dirigir esta palavra para que haja esperança em nome de Jesus Cristo. O verdadeiro pastor, o verdadeiro obreiro da casa de Deus, tem que estar alinhado com as Escrituras. E temos Jesus Cristo, o nosso exemplo maior, entre tantos a quem Deus chamou, os quais se dedicaram a fazer totalmente a vontade de Deus. Quando Jesus Cristo, ele estava para fazer 30 anos, chegou o momento dele, e ali ele foi batizado e o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele começou a fazer a obra do Senhor, a qual ele veio para realizar. A partir daquele momento, Jesus Cristo, ele não tinha mais como usufruir deste mundo. Tanto é que ele diz para um que desejou seguir, um doutor, um homem que conhecia a palavra de Deus. Ele disse, olha, a raposa tem os seus covis,
Os passarinhos têm o seu ninho para descansar. Todavia, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Meus queridos, em João diz que Jesus tinha casa. O que ele não tinha era tempo para usufruir da casa dele. O que ele não tinha, meus queridos, era tempo para usufruir de uma vida terrena. E em semelhança a ele, quando ele chama os apóstolos, aqueles homens como Pedro, como Tiago, como João, deixaram o seu serviço, seu barquinho, seus peixes, suas redes, seus pais, e seguiram com Jesus Cristo. Só um minutinho aqui. Aleluia. Eles não tiveram tempo mais para si, porque agora eles se engajaram na obra de Deus. O Senhor Jesus Cristo falou desta maneira: olha, estão dizendo que ainda há tempo aí, estão dizendo que a seara está aí, mas eu quero dizer para vocês que a seara já está madura, o campo já está embranquecido, é hora de colher. Então não temos como descansar. O trabalho era tão intenso que Jesus, lá no Getsemane, na noite que foi traído, disse: olhe comigo. E eles estavam tão cansados fisicamente que eles não conseguiam ficar com os olhos abertos. Mas mesmo assim eles foram cobrados. Vocês não podem orar comigo pelo menos uma hora? O traidor vem aí. O trabalho era tão intenso que quando eles entenderam, eles não tinham tempo nem de comer, de maneira que Jesus falou: olha, põe um pouquinho para comer, porque eles não tinham tempo para comer. O próprio Jesus ali no barquinho dormindo na polpa porque estava cansado fisicamente. Muito trabalho. E nós vemos agora, olhando para a palavra de Deus e para aqueles que foram chamados nos dias do Senhor Jesus Cristo e pós também, muitos homens de Deus foram chamados pós-período bíblico, não tinham tempo para nada, para servir a Deus, era servir a Deus. Hoje nós vemos pastores que deixam seus rebanhos e pegam férias, pastores que querem descanso durante a semana, que pegam o recurso que tem e vai viajar e vai passear, quando muitas das vezes membros da igreja está padecendo necessidade. Mas ele não entende, ele não vê, porque ele está preocupado com o seu lazer, com a sua vida terrena. Pastores que não têm tempo para meditar na palavra, para levar a palavra de Deus à igreja, para que a igreja receba uma edificação e viva uma vida santa. Pastores que não se dedicam ao Evangelho, que não têm crido em Deus. Nós temos um jargão aí, alguns dizem: primeiro é Deus, depois a família e depois a igreja. Como se a família não fosse igreja. Como se a vida da igreja fosse de uma maneira e a vida da família fosse de uma outra maneira. Quando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo diz, através da vida de um Paulo que também abandonou tudo para servir a Deus, como é comum para todos aqueles que têm uma comunhão íntima com o Espírito Santo, não tem mais tempo para si mesmo, mas para Deus, para a obra de Deus. Paulo diz que nós devemos tratar os nossos mais velhos, os varões mais velhos, os anciões, como pais, as irmãs de mais idade como mães, as da nossa própria idade como irmãos, irmãos, as mais jovens como filhas, filhos, porque somos uma família de Deus. Então, esses que diz primeiro Deus e depois a família, depois a igreja, nunca ouviu a voz do Espírito Santo de Deus. É uma afirmação aqui triste, mas essa é a verdade. O que tem ouvido é um espírito de engano.
aquele mesmo espírito que esteve na boca dos profetas, quando profetizaram a favor de Acabe. Pode ir, vai dar certo, vai vencer. Acabe manda chamar o profeta de Deus e ele já é alertado pelos soldados que o vai buscar, dizendo, olha, todos os profetas falam da mesma maneira, que tudo vai dar certo para o rei. Então, só que quando ele chega lá, ele não fala o que os soldados, os enviados de Acabe pediu, mas ele falou o que ele viu da parte de Deus. Israel fugindo e o rei morto. O rei não aceitou. Disse, guarda ele com pão de amargura aí, tá? Hoje, como no passado, como Ofni e Finéias, muitos pastores não conhecem a Deus. Como nos dias de Jeremias, muitos sacerdotes, pastores não conhecem a Deus. Porque estão preocupados com algo que Deus não está preocupado. A palavra de Deus diz, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E as igrejas fazem campanhas de prosperidade, mas nada de campanha de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Moisés, quando ele ouviu o chamado de Deus, ele largou a vida que ele tinha com seu sogro, lá em Midian, e foi para o Egito. A coisa ficou tão estreita, que se você ler, você não vai ver o momento que ele envia sua esposa, seus filhos para o sogro. Mas quando sai do Egito, você vê o seu sogro trazendo a sua esposa de volta com seus filhos. Porque ele priorizou a obra de Deus. O verdadeiro pastor, ele prioriza a obra de Deus. Ele não tem tempo para férias, porque o reino de Deus está próximo. Ele não tem tempo para si mesmo. A família dele é a igreja. Primeiro, Deus é a igreja. Em segundo, e a igreja, a família dele, a esposa do pastor, o filho do pastor tem que ser igreja. Tem que ser parte da igreja, membros do corpo de Cristo. Por que o pastor diz primeiro é a família? É família depois? Não. Quando se fala de primeiro, lá em Gálatas fala primeiro os domésticos da fé. Os domésticos. Quando Maria ainda não tinha entendido o chamado do Senhor Jesus Cristo, quando seus irmãos ainda não tinham entendido, foram buscar Jesus. E ali falaram, olha, mestre, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora te chamando. Qual era a intenção da mãe e dos irmãos? Era pegá-lo e levá-lo para casa. Porque ouviam dizer que estava fora de si, porque havia uma grande multidão. Pessoas arrancavam o telhado da casa, como foi o caso daquele coxo, para colocar o coxo aos pés de Jesus, porque não tinha passagem pela porta ou pela janela. Seus irmãos ouviam isso, sua mãe ouvia isso, e dizia, está fora de si, vamos buscar. Meu Deus! E ele diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E ele diz, minha mãe e meus irmãos são todos estes que estão aqui, que ouvem a palavra do Pai, e nela tem crido. Estes são minha mãe, irmãos e irmãs. A mãe do pastor que não se converter, ela não vai subir, ela vai ficar. O pai de um pastor que não se converter, ele vai ficar. A esposa de um pastor, se ela não se converter, ela vai ficar. Os filhos do pastor, se eles não se converter, eles vão ficar. Jesus priorizou, Moisés priorizou, Eliseu priorizou, largou tudo, largou suas juntas de boi, largou sua família e seguiu o profeta Elias, não voltou mais, pois está escrito que aquele que põe a mão no arado e solta, não é digno de Deus. O pastor é aquele que tem que estar presente na igreja e conhecer bem as suas ovelhas.
É aquele que quando vê uma ovelha ferida, ele pega nos braços essa ovelha, cuida das suas feridas e traz para o aprisco. Não estou dizendo que o pastor tem que sair correndo, porque Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, siga-me. Mas aquele que é ovelha, deve ser cuidado, deve ser buscado. É a ovelha, está se perdendo, Deus vai cobrar do pastor. Pastores que não conhecem Deus, é aqueles que dizem, primeiro é Deus, depois é a minha família, depois é a igreja. Negue-se a si mesmo. Jeremias poderia ser um sacerdote aclamado pela nação de Israel, porque ele era filho de sacerdote, mas Deus o chamou como profeta, levou bofetada, colocaram ele num poço de lama, prenderam ele, porque ele falava a verdade. Espero não estar magoando ninguém, porque o nosso objetivo não é magoar, é despertar aqui, em nome de Jesus Cristo. Obreiros que largam um arado, vai se divertir, enquanto tem ovelhas chorando e gemendo. Quando a palavra de Deus diz, chorai com os que choram, se alegre com aqueles que estão alegres. Você encontra o irmão, ele teve uma vitória, você se alegra com ele, glorifica a Deus, exalta a Deus. Saindo dali, você encontra outro irmão que está na prova chorando, você chora com ele. Pelo povo, Moisés subiu e ficou no monte 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Isso não só uma vez, duas vezes. Onde estava a esposa, onde estavam os filhos? Guardados por Deus, porque ele estava fazendo a obra de Deus. Ele não disse, eu não vou poder subir no monte, porque foi o Senhor que disse, sobe, Moisés, quero falar contigo. Ele não foi falar, mas eu tenho minha esposa, ela não consegue dormir sozinha, ela não consegue fazer as coisas sozinha, ela tem que ter a mim. Ele não falou isso. E para os pastores que ensinam, largar tudo para ajudar as esposas, vou deixar claro aqui, são apenas cabeças cobertas, em 1 Coríntios 11. É vergonhoso para esses orar, ou profetizar, ou pregar, porque são cabeças cobertas. É vergonhoso para eles, a esposa deles está no altar, louvando, ministrando, pregando, orando, porque estão com a cabeça descoberta, porque as coisas saíram do lugar. O verdadeiro evangelho não tem sido pregado. O pastor, e as esposas não podem fazer a obra? As esposas devem ser a adjuntora fiel do pastor, devem ajudá-lo sim no ministério, mas sabendo até onde pode ir. Como conselheira fiel, como mulher de Deus, como intercessora de Deus, como uma mulher prudente para ensinar as demais irmãs a amar os seus maridos, a serem honestas, boas donas de casa. É o que está escrito. Eu não pode falar assim não, pastor. É o que está escrito, é a palavra de Deus. Vida cristã. O pastor sair para ter lazer quando a igreja está num período desse. Quantas mentiras no altar. Quanta incredulidade está sendo ensinada à igreja. Quantos espias estão se levantando para enfraquecer a fé da igreja. O nosso Deus é um Deus poderoso, nos chamou, segundo as Escrituras, para manifestar o seu poder e a sua glória num mundo tenebroso como esse. É o que está escrito em 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Antes nós não éramos povo de Deus, hoje nós somos povo de Deus. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido pelo Senhor, para manifestar o seu poder. Aí sabemos que a manifestação do poder de Deus é dada pelo Espírito Santo, com dons e autoridade para repreender demônios, para abençoar pessoas,
para curar enfermos. Mas os próprios pastores estão dizendo para o povo: fique em casa, não vem adorar a Deus não, nós podemos adorar a Deus em casa, não vamos nos reunir não. O céu, Deus falou do céu, que os anjos saudam um ao outro com ósculo santo. Agora a pessoa fica com aquela máscara na cara, porque crê nas ciências humanas e ainda, por pior de tudo, uma falsa ciência, mas não crê num Deus que ressuscita os mortos, não crê num Deus que diz: eu ponho no leito e eu curo, eu saro, eu não porei em vós as enfermidades que houve no Egito, você não vai conhecer isso. O povo de Deus andou 40 anos no deserto, não tinha enfermo. Não crê, pastores incrédulos, não crê, seguem o mundo, não seguem Deus. 2 Coríntios, queridos, capítulo 6. Sai dela, povo meu. Como vai seguir um cego? Como vai seguir um incrédulo? Mas é a vida e se morrer. Deus, o Senhor, é Senhor dos vivos e dos mortos. Ele vai nos ressuscitar com um corpo glorificado. E ninguém parte se não for da vontade de Deus, porque Deus estabeleceu os nossos anos, os nossos dias, a nossa hora. Deus estabeleceu. Ninguém passa do dia que Deus estabeleceu. Tá? Capítulo 14 de Jó, versículos 5 e 6 vai falar muito claramente sobre isso. Foi Jó que falou, Deus falou bem, Jó. Ó morte, cadê o teu aguilhão? Inferno, cadê a tua vitória? Morte, cadê o teu aguilhão, morte? O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 15. Mas estes aí, que amedrontam a igreja, naquele dia, vai pagar um preço muito caro, porque estão desviando, no momento crucial, onde o mundo precisa da manifestação gloriosa, poderosa de Deus, que só pode acontecer por intermédio da igreja. Estão conduzindo a igreja em incredulidade, tornando a igreja um povo covarde, porque não conhecem a Deus. Também não estão dispostos, como Daniel, que esteve disposto a continuar em oração, mesmo com o decreto do rei, um decreto para a morte, porque quem buscasse Deus naqueles dias seria lançado na cova dos leões, e Daniel desprezou o decreto do rei, foi lá e buscou Deus, como de costume, orou e abençoou. Intentaram contra ele, queriam matá-lo, mas Deus não permitiu naqueles dias. E Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. E Deus exaltou a Daniel no reino babilônico, tornando ele um dos governadores da Babilônia. Esses que dirigem a igreja hoje não estão dispostos a entregar o seu corpo ao fogo, como Misael, Azarias e Ananias, conhecido como Sedraque, Mesaque e Abdenego. Quando o rei também faz um outro decreto, que quem não fizesse do jeito dele, da vontade dele, que não se curvasse diante de uma imagem, não adorasse, seria lançado na fornalha ardente. Eles desprezaram esse decreto, eles desprezaram a ordenança desse rei, e eles foram lançados dentro da fornalha de fogo, como é de conhecimento de todos aqueles que servem a Deus. Ali eles louvaram e glorificaram e regozijaram-se, ali dentro da fornalha. Por quê? Porque Deus não os abandonou, e Deus não vai nos abandonar. Isso é, aquele que crê não será abandonado, aquele que expõe a sua vida para glorificar o nome do Senhor não vai ser abandonado. Mas esses pastores, covardes e medrosos, induz a igreja a deixar a palavra para seguir uma falsa ciência. Eu creio na ciência, mas a ciência que Deus estabeleceu por meio da verdade. Mas na falsa ciência e em ímpios, eu não acredito. Salmos 1. Feliz o homem
que não se detém no caminho dos pecadores. Feliz o homem que não ouve o conselho de ímpios, que não tem amizade com escarnecedores. Feliz este. Conselho de ímpio, fica em casa. Não busca Deus, não. Faraó quis isso. Mas Moisés disse, não ficar nenhuma unha. Vai homem, vai mulher, vai jovem, vai criança de peito, vai ancião, vai os animais. Tudo, não vai ficar nada aqui. Não pode. Meu Deus. Que Deus tenha misericórdia da igreja. Porque tem muitos seguindo esses pastores, esses espias, que quando vê o gigante se borra, que quando vê o gigante quer voltar para trás. Nós somos, amados, como ovelhas, levados todos os dias ao matadouro. Como o Senhor Jesus falou, eu vos envio em meio a lobos devoradores, a lobos. Vocês vão andar em meio a lobos, eles vão querer o seu mal. Mas aquele que é fiel a Deus permanece para sempre, não volta, porque a palavra de Deus é bem clara. O meu justo vai viver da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ele é justo, mas ele recuou. Deus não tem prazer nele. Quantos pastores sem unção, sem verdade, prega a palavra de forma superficial, não quer obedecer, acha difícil, e vem com uma conversa que é Antigo Testamento. Não tem Antigo Testamento. Tem a primeira aliança feita com os judeus. Tem uma segunda aliança, onde o Senhor não modifica a primeira aliança. E agora Ele une, fazendo dos dois povos um só. Os judeus que crê e os gentios que crê se tornaram família de Deus. De maneira que não tem mais homem, nem mulher, nem judeu, nem servo, nem livre, nem gentio, porque todos são um em Cristo Jesus. Igreja, lembra o que Jesus falou: cuidado com o fermento dos fariseus. Mas eu dou testemunho de muitos que têm zelo de Deus, mas não com entendimento, porque ainda o medo habita em seus corações. E aquele que tem medo, que teme, o amor de Deus não é nesse aperfeiçoado, é palavra de Deus. Tá? Então, meus queridos, que Deus nos ajude, que Deus ajude aqueles a quem Ele levantou, para que não seja chamado como Judas. Lembra da ceia? Não foi todos vocês chamados por mim? Jesus falou, eu chamei todos vocês, contudo, um de vocês é o diabo. O Senhor tem chamado muitos, mas muitos têm retrocedido. Muitos obreiros que abandonaram a fé, e muitos dentro da igreja que só pensam em si. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um dia eu citei esse versículo e um irmãozinho, um outro pastor hoje, mas essa palavra diz respeito a Jesus, só que nós, eu e Jesus, somos um só, temos que ser mandamento. Para que todos eles pensem iguais, para que eles estejam em mim como o Senhor está também, como eu estou no Senhor. Basta o discípulo ser como mestre. E Jesus deu a vida pelas ovelhas. Ele diz, não há coisa maior, melhor do que o irmão dar a vida pelo outro. O pastor hoje também dá a vida pelas ovelhas. Não é só Jesus. Jesus é o exemplo para que a gente siga. Mas ele ainda não entendeu. Espero que, com o tempo que já se passou, tenha entendido. Que a morte é como disse um ancião, um amado irmão, um pastor amado, homem de Deus, que nos ensinou muito. Hoje dorme no Senhor. Até a nossa separação, porque vim para Bahia, estando em São Paulo, ele ficou lá, ele era presbítero, depois foi ungido pastor João Batista, ungido pelo pastor Júlio César Vargas de Medeiros, homem de Deus, que hoje também dorme no Senhor, que deu a vida também, todos os seus dias ali,
levando a palavra e nos ensinando. Nunca teve férias. Aleluia. Meus queridos, fique por aqui esta palavra, que Deus nos ajude. E vamos discernir muito bem, porque até hoje aqueles que são de Deus não têm tempo para folgar. O nosso descanso, diz a palavra de Deus, não é aqui, mas é na glória. Que a paz seja com todos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Aleluia.